na dependência de internet, a gente até tem um outro conflito. Por quê? Porque o produto ele vai mudando. Ele vai conseguindo se atualizar. Então, você nunca tem como dizer que a exposição é a mesma. Não é? Da mesma forma que você pode aumentar o teor de THC, ou que você pode manipular a quantidade de outros canabinoides ali dentro para você produzir mais efeito assim assado, isso faz com que fique difícil de você comprovar, né? Que é o diferente, por exemplo, de você falar de dependência de benzodiazepínico. Os caras vendem, né, remédio padrão, né? Padrão, é sempre o mesmo padrão. Ali hoje nas drogas e na internet você consegue ir modulando esse produto de forma que você nunca tem a mesma exposição para dizer que ela é culpado ou não é culpado, né? É como se a internet possa ser visto como uma droga que vai mudando sua fórmula. Mas e pode gerar um risco maior de dependência, menor. A tendência é ir aumentando, né? Considerando essa briga que existe entre as diferentes... A tendência é ir aumentando, mas tem uma outra questão, porque assim, a gente tinha um grupo, né? A gente até isso foi desfeito por causa da pandemia, que era para discutir exatamente a questão do ponto de vista ético, né? Das plataformas, da inteligência artificial, essa coisa toda. E numa das discussões a gente chegou numa conclusão que eu acho que é muito interessante, né? Assim, a gente fala do mundo ciborgue, né? Que é o homem, né? Se empoderando de uma estrutura, máquina, para fazer coisas mais legais ou que ele não consegue fazer enquanto forma física humana, né? Então, o ciborgue, quando nasce o conceito, é o conceito de enhancement, né? De melhoria, né? Então, eu visto um exoesqueleto, eu passo a carregar, né, 10 vezes o meu peso, que é impossível de eu fazer enquanto ser humano, né? Isso é o mundo ciborgue. Só que à medida que eu visto exoesqueleto e começo a carregar carro, né, eu começo a ter uma vivência do meu corpo diferente do que eu tinha antes. Então, isso tudo vai influenciando a nossa forma de viver. E eu dou sempre um exemplo, que é o exemplo, por exemplo, do Google Maps, que me trouxe aqui. Me trouxe aqui, mas me trouxe errado, entendeu? Assim, antigamente, para você olhar, né, para você chegar aqui, eu teria aberto a lista telefônica, olhado lá, Rua Antônio de Albuquerque, tá na Praça da Savassi, se você chegar ali, aqui, assim, eu dava um jeito de rodar e chegar aqui mais fácil. Né? Hoje eu fico dependente da caixinha que eu vou olhando e ele vai me guiando, me guiou errado, bom, problema meu, né? Eu não tinha onde estacionar, eu tive que me virar de outra forma. Mas é o processo. Mas a geração que nunca viveu o mapa já não consegue mais estudar o mapa, já não consegue ter as estratégias que eu conto 3, 4 ruas para frente, depois vira à direita e depois conto 3, 4 ruas para o lado e vira para a esquerda, você entende isso? E isso é o que a gente chama um processo que é a ciborgização, porque a gente acha que a gente influencia a máquina, mas a máquina passa a influenciar a gente. Então, de alguma forma, a gente está tendo um outro problema, além da questão da dependência em si, que é o nosso desenvolvimento emocional. Como assim? De alguma forma, eu relacionar com outras pessoas, eu vou aprender a gerir emoções difíceis. O nosso adolescente faz isso o tempo inteiro. Ele sai da infância, onde todo mundo é amigo, onde todo mundo está ali de vez em quando briga um com o outro. Mas quando eu entro na adolescência, eu passo a gerir relações mais complexas. E aí surge ansiedade, surge medo do abandono, surge medo de não ser amado, surge uma série de coisas que em doses homeopáticas vão crescendo ao longo da vida. E o indivíduo vai aprendendo a lidar com isso. E ele vai aprendendo a lidar com isso para ele se tornar adulto. Né? E aí a gente passou a botar um intermediário na história. E esse intermediário são as plataformas digitais. Então... que distorcem muito a relação entre as pessoas. Porque quando é o olho a olho, eu tenho um afeto, eu tenho um comprometimento de relacional, eu não quero magoar, eu não quero frustrar, eu não quero maltratar, ou eu quero efetivamente, mas o outro está me vendo e ele sabe que eu sou o chato, eu sou o inimigo, eu sou a pessoa. Você entende? Muda uma relação. Sim. E aí, como a gente consegue, a gente está colocando uma plataforma entre as pessoas, as emoções, de alguma forma, a plataforma começa a ciborguizar o humano, inclusive no emocional. E aí, isso tem consequências. Por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, as gerações mais novas gerem pior emoções negativas. Né? Eles lidam pior com emoções negativas. Eles lidam pior com essas emoções negativas. E aí, eles acabam utilizando as plataformas como um meio de lidar isso.
Então, eu não vou pensar que eu estou triste porque a fulana falou comigo que não gosta de mim ou porque eu sou assim ou assado. Eu simplesmente abro ali, começo a zapear e esqueço que eu preciso processar aquela emoção, que eu preciso sentir tristeza, que eu preciso pensar numa solução, que eu preciso resolver uma questão, mas eu estou ali zapeando, ocupando minha cabeça, né? E aí eu vou vendo um mundo perfeito de Poliana que a gente vê, né, no Instagram, ali, aqui, aquela coisa e outra. E aí, bom, resolvo postar alguma coisa, uma mensagem contra fulano. E isso ecoa num grupo que está ali em volta da minha rede social, né? E isso vai virar cyberbullying, vai virar ofensiva contra fulano. Você entende assim? A gente cria um mundo que é um mundo que está além da nossa semiótica. Eu falo isso e isso tem consequências, né? Assim, eu falo isso porque a semiótica ela estuda a nossa capacidade de enxergar o que a gente vê. É super interessante pensar isso, né? Quando você vai num museu e aí o guia começa a te explicar o quadro e ele fala assim, olha, vocês viram aquelas florzinhas no canto ali, que tem uma caveira atrás? Você tinha visto, mas você não tinha enxergado. Você não tinha prestado atenção, né? Você não tinha enxergado, porque são dois processos diferentes, né? Você bateu o olho, sua retina captou, teu lobo occipital viu, mas é o fato de você cognitivamente focar a atenção, dar um significado em outras áreas do cérebro que vai te permitir enxergar. E aí, o que acontece? Uma das coisas que vem acontecendo, no meu ponto de vista, nas redes sociais, é que os nossos adolescentes que já nasceram com isso, né? Porque eu ainda não fui da época que eu nasci com também isso, não. né? Então, assim, já nasceram com isso, eles vão sofrendo um processo de estreitamento de leque semiótico. O que eu quero dizer com isso? Lá atrás, né? Bom, a gente escutava heavy metal, a gente viu os colegas que gostavam de música gótica, a gente acompanhava um ou outro que, né, era mais samba, não sei o quê. Então a gente teve pelo menos a exposição a diversos ritmos, a diversos tipos de visão de música, de outras coisas. Quando você entra e você já gosta de uma coisa, e aí você fica preso naquilo, porque o algoritmo só te dá aquela coisa, você vai se tornando incapaz de escutar as outras coisas. A diversidade diminui muito. A capacidade de enxergar, e aí tanto visual, auditivo, ela diminui. Então a tolerância também vai diminuindo. Certo. E aí a gente vai criando pessoas que têm um leque. A gente não. O algoritmo e a máquina vão criando pessoas que ele conhece qual que é o padrão de resposta. Então, fortalece esse e vai padrão. Fortalecendo esse padrão de forma que há um processo de fortalecimento de uma identidade única e uma inflexibilidade em relação às outras possíveis identidades, porque a nossa identidade é o nosso leque semiótico, né? Certo. E aí a gente tem, né, vários livros que já começam a discutir isso, como o do Ezra Klein, que é o Por que ficamos polarizados, né? O Why We Are Polarized. Esse livro é muito interessante porque ele parte da neurobiologia para explicar o que aconteceu nos Estados Unidos num determinado momento, para a eleição de Trump e todo o processo que aconteceu ali, né? E assim, de alguma forma, as plataformas, elas enfocam nisso, né? Porque é uma estratégia antiga de marketing, de manutenção de atenção, né? Assim, arruma um inimigo, né? E aí você vai ter um grupo, né? Logo você vai ter um grupo. Então, os algoritmos vêm fazendo esse estreitamento de leque de semiótico nas pessoas, do meu ponto de vista. E aí, assim, os adolescentes são os mais influenciados, porque, bom, eu ainda tive lá, eu escutei bossa nova, meu pai gostava de clássico, o Antônio, que morava lá em casa, gostava de heavy metal. Assim, eu estou falando de música porque fica fácil da gente pensar, mas a gente tem que pensar isso para artes plásticas, a forma da gente se vestir, a forma da gente se identificar com um grupo ou outro, um partido ou outro. Opiniões. Tudo isso é nosso leque semiótico, né? Então, quanto mais a gente vai permitindo que ele seja estreitado pelo algoritmo, a gente inverte o esquema, né? Era o homem ciborguizando a máquina, agora é a máquina ciborguizando o homem. E isso a gente ainda não tem muito noção do que é o processo que está acontecendo. Por isso que eu chamo isso também de uma epidemia industrial, porque você faz o carro, né? Legal, um objeto de poder, se te leva daqui e ali, né? Você é uma marca de identidade, um monte de significado em cima daquilo. Mas é uma coisa que, bom, quando mal utilizada, vai matar
milhões de pessoas na estrada no mundo inteiro, todo ano, né? Que se você for parar para pensar, não faz o menor sentido que ele ande acima de, né, 80 km, 100 km, que é a velocidade regulamentar. Para que você precisa de um carro que faz de 0 a 200 em 4,2 segundos, você só pode andar só a 110, né? Então, assim, limitar essa velocidade que é regulamentar, e é isso aí, entendeu? As pessoas iam aprender a andar naquela velocidade e, bom, aquilo é seguro, porque a gente entendeu socialmente que é assim e mantém-se assim. Mas não, a gente continua vendendo o carro com mais cavalo do que precisa, gastando mais gasolina que precisa, né? Consumindo, atingindo velocidades que vão levar a acidentes graves, mortais. Mas a gente não consegue entender isso dessa forma, né? E aí isso é uma epidemia, né? Da mesma forma que a epidemia de armas é uma epidemia, né? Para que a gente precisa de ter, né, 2 rifles dentro de casa? Não faz o menor sentido, a não ser que você seja, né, atirador esportivo, de fato aquilo faça diferença na sua vida. Mas, bom, é o símbolo de poder, é uma série de coisas, mas que de vez em quando, né, o menino tá lá, tá triste, ou brigou com a namorada, tá puto, ele pega, põe e dá um tiro na cabeça. Você cria uma epidemia porque você trouxe uma coisa no mercado que não é imprescindível para a sua vida, mas que acaba levando a consequências ruins, né? Então, a gente tem que ter essa discussão com relação às redes sociais, aos algoritmos, não sei o quê, porque, de alguma forma, eles já estão influenciando na formação da nossa neurobiologia e, por consequência, na qualidade dos cidadãos que nós temos que formar daqui para frente. As redes sociais, quer dizer, o acesso ao smartphone, de um modo geral, incluindo as redes sociais, tem um potencial enorme de modificar o nosso cérebro. Sim. E aí, tentando resumir, você trouxe muita informação legal, professor. Então, quer dizer, o acesso ao smartphone, ele não só traz esse potencial que a gente começou discutindo de gerar dependência dele, por vários motivos, mas também, olhando especialmente, talvez, indivíduos mais jovens, os adolescentes, tem o potencial de construir indivíduos com uma capacidade menor de lidar com emoções negativas, está sendo, por conta de como o algoritmo funciona, está sendo exposto a uma menor diversidade cultural. Sim. E de modo que você cria indivíduos mais polarizados, com um leque menor de formas de pensar, E mais manipuláveis pelo próprio algoritmo, no final das contas, né? E mais do que? Manipuláveis. Ah, sim, mais manipuláveis. Caramba, incrível, assim. Realmente, eu não tinha ido tão a fundo nessa reflexão, para ser sincero. Pode ser que seja só teoria da conspiração, entendeu? Assim, mas começam a surgir algumas evidências em relação a isso, né? Em relação a lidar com emoções. Tanto é que as próprias desenvolvedoras, elas começaram a dar limite e a te expor ao tanto de tempo que você começa a usar o telefone, né? Tanto a Apple quanto a Android começaram a te dar um mecanismo de falar assim, olha, você usou 2 horas semana passada, você usou 4 horas por dia semana passada, né? Tá demais, né? Para quem quiser ativar esse mecanismo, né? Então, assim, mas eles já começam a entender que existe uma necessidade de pelo menos para limpar a barra deles, né? De falar para você, olha, né? Pode te dar problema, nós estamos aí, nós já avisamos para você. Então, assim, eu acho que são manobras mais preventivas do ponto de vista legal do que, de fato, de interesse comum, entendeu? Isso tudo pode explicar os vários estudos que têm saído, inclusive, recentemente, eu não cheguei a ler o estudo, mas eu olhei por cima, um estudo longitudinal que acompanhou jovens, não lembro de qual idade, até chegando à adolescência, mostrando uma relação entre o uso do smartphone e um aumento dos sintomas de ansiedade e depressão. Sim. E eu imagino que você deve ter visto vários estudos dessa natureza. E, de fato, essa associação existe, né? E a gente tem um estudo que foi feito por uma aluna minha, a Júlia Cury, que hoje é uma psiquiatra muito boa e que trabalha ainda com essa questão de dependências comportamentais, em que ela mostra que, eletrofisiologicamente, a gente encontrava os mesmos padrões nos meninos que tinham o diagnóstico de dependência comportamental ao smartphone e as pessoas que tinham dependência de cocaína. Caramba! Então, assim, são respostas eletrofisiológicas que não são comuns nos seres normais que não têm uma dependência, o que indica que provavelmente também existem mecanismos cerebrais que estão envolvidos nesse processo, né?